Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trabalhar com vocês esse modelo aqui de sapatinho. Olha que gracinha. Eu trouxe uma técnica bem legal aqui na base, onde fica esses pontilhadinhos aqui colorido. Se você não quiser, você pode utilizar o fio da mesma cor. A gente trabalha aqui com 2 fios, e aí vai trazer um pouquinho mais de firmeza aqui para a base do nosso sapatinho. É bem simples, eu vou mostrar tudo bem direitinho para vocês. O nosso sapatinho, ele mede aproximadamente 9 centímetros e essa solinha tem um total de 70 pontos. Eu já tenho a aula dessa solinha aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Para fazer nosso sapatinho, eu utilizei o fio Supremo Iris Fashion 100% algodão mercerizado. A Tex é 295 e essa cor é 00024, o pink. E utilizei o branco. A referência aqui do branco é 00001. Agulha de 2 milímetros e 1,75, mas lembrando que a agulha vocês podem usar a da preferência de vocês. Vamos precisar de cola de silicone, uma agulha para facilitar na hora do arremate, tesoura, a fita. Eu vou medir aqui o cadarço com vocês. Ele tem aproximadamente 48 centímetros. Então, você pode usar aí do tamanho que você quiser. Só medir aqui para vocês terem uma ideia. Esse passador aqui é um coração. Eu vou medir ele aqui também com vocês. Aproximadamente 1,5 centímetros. Ele é bem pequenininho. E ele dá um charme aí no nosso sapatinho. Eu vim com a minha solinha pronta. Aproximadamente 9 centímetros, 70 pontos. Eu vou deixar para vocês o link da aula dessa solinha aqui na descrição do vídeo. Eu ensinei essa solinha na aula passada. Também já colei, utilizei aqui a cola de silicone. Vim ajeitando, esperei alguns minutinhos para secar. Eu vou fazer a emenda da solinha utilizando a agulha de 2 milímetros. Porque eu não quero que o ponto fique muito apertado. Mas se você tem um ponto muito folgado, você pode utilizar 1,75. Então, a gente vai fazer aqui o nó inicial, vamos retirar da agulha. Vamos escolher aí o lado da solinha. E a gente vai fazer uma emenda simples aqui. Vamos introduzir nossa agulha nas 2 laçadinhas de cima da solinha e nas 2 laçadinhas aqui de baixo. Vamos puxar. Esse nozinho, a gente puxa até ele vir aqui pro meio, tá? Ó. E aqui a gente vai trabalhar ponto baixíssimo. Não aperta esse ponto, porque depois a gente vai precisar das alcinhas para poder subir o nosso sapatinho. Não pula nenhum ponto, tá? Procura olhar direitinho para não pular ponto. E aí, vai formando essas laçadinhas aqui. Esse fio aqui, eu gosto de puxar ele aqui pra parte aqui do meio. Pra já fazer o acabamento. Eu vou contornar aqui toda a minha solinha em ponto baixíssimo. E quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto. Antes de continuar aqui... Hoje eu não vou conseguir gravar o vídeo para vocês sem barulho, tá? Então, vai ter um barulho aí de fundo. Me esqueci aqui de voltar. Aqui, o nosso último pontinho. Aonde a gente iniciou, a gente não vai trabalhar. Eu já
havia cortado aqui o meu fio. Então, é só puxar. A gente volta aqui nessas duas argolinhas aqui do primeiro ponto. Puxa. E aqui eu vou colocar aqui uma agulha de costura pra facilitar aqui pra mim, tá? A gente volta no último ponto e observa onde vai sair com a agulha aqui na solinha de baixo. A gente tem que continuar esse pontilhado. Aqui tem um pontilhado e aqui também. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui. E vamos levar a agulha um pouquinho assim pra frente. A nossa solinha tá prontinha. Agora, essa base eu vou trabalhar com vocês utilizando 2 fios. É bem simples. E a gente vai ganhar um pouquinho mais de firmeza nessa base. Eu vou iniciar aqui mais ou menos aqui no meio. Porque depois tem a parte aqui de trás. Então, a gente vai colar, não vai dar pra ver. Aqui, ó. Vai ficar esse detalhe aqui. Rosa com branco. Se você não quiser que fique esse detalhe, você pode trabalhar com o fio da mesma cor, não tem problema. Então, eu vou buscar aqui o meu fio. E antes de fazer a laçadinha, eu tenho que já posicionar aqui o fio rosa. Não é difícil, tá? É só ruim aqui pra mim poder mostrar pra vocês. Então, eu vou trabalhar com o fio branco, o fio rosa, ele só vai caminhar aqui comigo. Então, ele tá bem aqui no meio, ó. Agora sim, eu vou fazer a laçadinha. Vou puxar aqui, que tá muito largo. Então, fiz a laçadinha. Ajusta. E a gente vai começar a trabalhar os pontos baixos. Eu estou trabalhando na laçadinha de dentro aqui. A laçadinha de fora a gente não vai trabalhar. Essa primeira carreira aqui, a gente não vê muito detalhe aqui do rosa aparecendo. A gente vai ver a partir da segunda carreira. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. A gente fica com 2 alcinhas. A gente vai trabalhar só nessa alcinha aqui de dentro, tá? A alcinha de fora a gente não vai trabalhar. A gente vai só trazendo o fio rosa. Não pode deixar ele folgado, porque senão ele vai ficar levantadinho aqui entre os fios, entre o branco. Então, a gente procura trazer ele retinho aqui na solinha. E a gente vai trabalhar assim por toda a carreira. Eu vou trabalhar aqui a minha carreira e quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto pra gente dar início à nossa segunda carreira. Vim trabalhar o final aqui com vocês. Aqueles fios que ficaram para remate, eu puxei eles aqui para baixo, eu vou esconder eles aqui na parte de baixo, porque como a gente já tá trazendo o fio rosa, eu não queria que ficasse grosseiro. Então, por esse motivo, eu trouxe aqui para baixo para fazer o arremate. Então, vamos continuar aqui. Quem é iniciante ou tem dificuldade, pode contar os pontos, tá? Pra ver se tem 70 pontos.
E agora, a gente vai introduzir a nossa agulha aqui no meio daquela correntinha que a gente fez, para iniciar. Ponto baixíssimo. O fio, ele vai continuar aqui no meio. Vamos trabalhar uma correntinha. E aqui no próximo, a gente vai trabalhar o ponto baixo. Vamos trazer o fio rosa da mesma forma. Esse fio branco aqui, eu vou esconder ele nessa parte aqui, tá? Como ele é branquinho, não vai interferir em nada aqui o detalhe do rosa. E aqui a gente vai seguir até o final. Eu vou trabalhar aqui essa carreira, quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente fazer o fechamento aqui mais uma vez. Tô chegando aqui no final. E aqui eu já vim escondendo aquele fiozinho aqui branco. Então, vou cortar aqui. E ele não atrapalha o detalhe aqui do fio rosa. Aqui, vocês tomem bastante cuidado para não fazer aumento. Então, a gente não vai trabalhar nesse ponto. Esse aqui é o nosso último ponto. Vamos introduzir a nossa agulha aqui na correntinha. Um ponto baixíssimo. Levanta uma correntinha e no próximo trabalha o ponto baixo. Se tiver dificuldade, conta. A cada carreira, vocês contam os pontos para ver se tem 70 pontos mesmo. Não esquece aqui o nosso fio rosa. E a gente vai trabalhar dessa forma até completar 5 carreiras. Então, eu vou trabalhar aqui mais essa carreira, a terceira, a quarta e a quinta. Quando eu finalizar a quinta carreira, eu volto com vocês. Tô chegando aqui no final da quinta carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar aqui os últimos pontinhos com vocês. E aqui o nosso último ponto. Vou cortar o fio. E aí, já pode cortar o fio rosa também. Vamos puxar. E a gente vai vir aqui, ó, depois da correntinha, nesse próximo pontinho aqui, a gente vai puxar o fio branco. O fio rosa, eu vou fazer o acabamento dele quando eu estiver trabalhando aqui a parte aqui da lateral do sapatinho. E a gente volta aqui no último ponto. E a gente vai formar aqui a última argolinha. Eu gosto de trazer aqui o fio pra frente. Vou passar aqui nesse pontinho só pra ficar mais firme aqui, pra não desmanchar. E passo aqui pra parte de dentro. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Não fica feio aqui o avesso, tá? Fica bem bonitinho. Aqui eu já marquei aqui a parte da frente pra facilitar pra mim. O que que eu faço? Eu venho aqui com um fio, bem aqui no meio aqui, bem certinho. Pra gente poder dividir aqui. E eu vou contar 12 pontos pra um lado e 12 pra o outro. Então, a gente tem que ter um total aqui de 24 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E a gente vai colocar a marcação, vai ver se tá retinho. Então, vamos trabalhar aqui a parte aqui da frente.
Depois da marcação, a gente vai contar 2 pontos. 1, 2. Vamos introduzir a nossa agulha só na laçadinha de dentro. E vamos trabalhar aqui 3 correntinhas. Eu gosto de passar esse fio aqui pra depois facilitar o arremate. Então, trabalhei 3 correntinhas. Aqui no próximo ponto, também na argolinha aqui de dentro, eu vou trabalhar um ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar um total aqui de 12 diminuições, utilizando as 2 argolinhas. A diminuição, a gente vai inserir a agulha e deixar aqui, de novo. Tira 2 argolinhas e vai ficar 3, a gente puxa de uma vez só. Mais uma vez. Ficou 2 argolinhas, vamos inserir de novo. Ficou 3, a gente vai puxar de uma vez só. Então, a gente vai fazer aqui até completar um total de 12 diminuições. Eu vou fazer as minhas aqui e aí eu volto. Prontinho, trabalhei aqui as 12 diminuições e agora a gente vai trabalhar 2 pontos altos da mesma forma que a gente trabalhou lá no início, utilizando aqui só a argolinha de dentro. Então, aqui um ponto alto e aqui mais um ponto alto. Vamos girar o nosso trabalho dessa forma e vamos voltar aqui com um total de 16 pontos baixos. Quando eu chegar mais ou menos aqui no meio, eu vou trazer esse fio branco para mim já esconder ele aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui 16 pontos baixos. Voltei aqui no finalzinho para não ficar dúvida, então aqui tenho 14 pontos baixos. Aqui 15. E o pontinho 16 é naquelas correntinhas, tá? Então, aqui 16. A gente vai girar o trabalho. Aqui no primeiro ponto, vamos trabalhar um ponto baixo e uma correntinha. E vamos trabalhar aqui 7 diminuições. Então, vamos inserir a agulha. A gente vai tirar 2. E aqui ficou 3 argolinhas, vamos puxar de uma vez só. Então, a gente vai trabalhar aqui por 7 vezes. Eu vou trabalhar as minhas e volto. Trabalhei aqui as 7 diminuições e aqui no último pontinho vamos trabalhar um ponto alto. Vamos girar o nosso trabalho e vamos voltar aqui com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui naquela correntinha, 9. Gira o trabalho, vamos pular aqui esse primeiro pontinho aqui e vamos fazer diminuições aqui de ponto baixo nesses últimos pontos. Então, a diminuição de ponto baixo é inserir a agulha, puxar, inserir, puxar. Uma diminuição. De novo, inserir, puxar, inserir, puxar. Então, aqui é a nossa segunda. De novo, inserir e puxar, inserir e puxar. Terceira. E a nossa última aqui. Inserir, puxar, inserir e puxar. Então, ficou um total aqui de 4 diminuições de ponto baixo. Faz uma correntinha e já pode cortar o fio. E tá prontinho aqui a frente. Agora, a gente vai trabalhar aqui a língua. A gente vai trabalhar 2 pontos altos nos pontos altos, um ponto alto no ponto baixo
2 aqui no ponto alto, 1 aqui no ponto baixo. Aqui a gente vai trabalhar um total de 4, 1, 2, 3, 4, e aqui vamos repetir. Vamos ficar aqui com um total de 16 pontos altos. Na hora de trabalhar esses pontos, não introduz a agulha assim, tá? Vamos procurar introduzir a agulha no meio aqui do ponto. Então, não tem lugar certinho para pegar. É só a gente ficar atento que são 2 pontos altos aonde é ponto alto e aonde é ponto baixo a gente vai trabalhar um ponto alto. Aqui a gente vai iniciar com 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Então, aqui eu preciso trabalhar mais um ponto alto aqui. 2. Aqui é onde é o ponto baixo, a gente trabalha um ponto alto. Esses espaços, não preocupa, tá? Porque depois acaba que vai fechar. Deixa eu só fazer aqui de novo, que esse ponto ficou bem feio. Então, 3. 4. 5. E aqui, 6. 7. 8. 9 e 10. Agora, a gente precisa trabalhar aqui 6 pontos. Então, aqui eu vou trabalhar... Esse fio aqui eu vou deixar para esconder na próxima carreira. Trabalhamos 10, então 11. Aqui no ponto alto a gente trabalha 2. 12. 13. Aqui no ponto baixo, trabalha 1. 14. Aqui no ponto alto, trabalha 2. 15. 16. A gente vai voltar aqui com 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Já vai esconder esse fio, tá? Esse aqui eu vou deixar para esconder na próxima. Eu vou esconder esse aqui, na verdade. Quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e aqui nas correntinhas vamos completar 16. Gira o trabalho. Agora, aqui, a gente vai trabalhar um aumento aqui no início e um aqui no final. Vamos ficar com 18 pontos. Então, um ponto baixo, uma correntinha, e aqui no mesmo ponto, um ponto alto. Nosso primeiro aumento. Então, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse fio eu vou esconder ele aqui na carreira de ponto baixo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, e aqui no último ponto, 2 pontos, 17, 18. Então, já trabalhamos 2 carreiras de ponto alto e uma de ponto baixo. Agora, a gente vai voltar aqui com 18 pontos baixos. Não vamos trabalhar mais aumentos. Eu vou trabalhar aqui os meus 18 pontos baixos e volto. Prontinho, trabalhei aqui 18 pontos baixos. Agora, eu vou girar o trabalho. Vamos trabalhar aqui um ponto baixo, uma correntinha e voltar aqui com pontos altos. Vai ficar um total aqui de 18 pontos. Eu vou trabalhar aqui, e aí, quando eu chegar lá no final, eu volto. Trabalhei aqui 18 pontos altos. Agora, a nossa sexta carreira, a gente vai voltar em ponto baixo. Eu vou sempre voltar no final com vocês para não confundir. Então, vou trabalhar aqui em ponto baixo e volto. Prontinho, trabalhei aqui os 18 pontos baixos. Agora, a gente vai girar o trabalho. Aqui no primeiro ponto, um ponto baixo e uma correntinha. Vamos voltar aqui com 18 pontos altos. Vou trabalhar aqui os meus 18 pontos altos e volto. Fiz aqui 18 pontos altos, agora eu vou voltar em ponto baixo. Essa carreira eu vou voltar aqui com vocês, porque é a última carreira em branco, então é rapidinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e aqui 18. Já pode fazer uma correntinha e cortar o fio. Agora, a gente vai trabalhar a última carreira aqui de acabamento na cor rosa. Então, já vou esconder esse fio. Vou inserir aqui a minha agulha aqui no primeiro ponto. Vamos trabalhar aqui 5 pontos baixos. Uma correntinha. Com essa correntinha, 5 pontos. Então, 2, 3, 4 e 5. Para não ficar aqui dessa forma, a gente vai puxar aqui esse fiozinho branco, tá? Ó, pra ficar dessa forma. Agora, eu não vou trazer ele aqui, porque senão vai... Como é meio ponto, vai dar pra ver. Então, agora eu vou deixar ele quietinho aqui. E eu vou trazer só esse fio rosa. Vamos trabalhar aqui 8 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. E vamos completar aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e aqui 5. Vamos voltar aqui no último ponto com um ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio. Aqui eu vou puxar e eu vou puxar esse fiozinho aqui pra dentro pra não ficar nozinho aqui. Depois eu vou esconder. Dessa forma. Vou esconder aqui os fios e eu volto pra gente trabalhar aqui a lateral. Prontinho, fiz os acabamentos aqui. E agora a gente vai trabalhar aqui um total de 46 pontos baixos. Aonde a gente deixou aquelas duas argolinhas, a gente vai introduzir a nossa agulha. Aqui na primeira. E vamos trabalhar aqui uma correntinha. Na verdade, são duas. Uma e duas. Aqui tá aquela outra correntinha que a gente deixou. Tô trabalhando ela lá de dentro, mas é aqui de fora, tá? Ó. Então, são duas correntinhas desse lado e duas desse lado. A gente vai trabalhar as duas. Trabalhei as duas correntinhas, um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar nas duas laçadinhas do ponto. Ponto baixo, até chegar lá do outro lado. Já vamos esconder todos esses fios. E quando eu chegar desse lado aqui, eu vou totalizar 46 pontos. Eu vou trabalhar os meus aqui e volto. Cheguei aqui onde tem aqueles dois pontinhos que a gente deixou a laçadinha. Então, a gente vai introduzir a agulha nelas para completar aqui os 46 pontos. Então, 45 e aqui na última, 46. Vamos girar o nosso trabalho e vamos voltar aqui ponto sobre ponto. Então, vão ser aqui um total de 46 pontos baixos. Eu vou trabalhar os meus aqui e quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês. Voltei aqui no final para não confundir vocês. Então, aqui a gente vai trabalhar. E não esquece de trabalhar aqui nas duas correntinhas, porque senão vai ficar faltando um pontinho. Agora, a gente vai girar o nosso trabalho. Vamos introduzir a nossa agulha aqui no primeiro ponto. Deixa dessa forma. Vamos introduzir aqui no segundo. Ficou 3 argolinhas, a gente vai puxar todas de uma vez só. Trabalhamos aqui uma diminuição. Duas correntinhas, vamos pular um ponto de base e aqui no segundo vamos trabalhar ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar pontos baixos até faltar 3 pontos lá do outro lado. Eu vou trabalhar os meus aqui e volto. Faltando aqui 3 pontos, a gente vai trabalhar duas correntinhas, pula um ponto de base e nos últimos 2 pontos vamos trabalhar a diminuição. Giro o trabalho, aqui no primeiro ponto vamos inserir a agulha e puxar, aqui dentro das correntinhas inserir e puxar. Uma diminuição. Vamos voltar aqui até em pontos baixos, até chegar lá nas correntinhas do outro lado. Aqui não é do fio não, tá, pessoal? É uma pluminha mesmo. Chegamos aqui nas correntinhas, a gente vai inserir a agulha e puxar, e aqui no último pontinho, inserir e puxar. Ficou as 3 laçadinhas, puxa de uma vez só. Agora, a gente vai voltar aqui uma carreira ponto sobre ponto, em todos os pontos. Então, eu vou trabalhar aqui, e aí, quando eu chegar lá no final, eu volto. Voltei aqui no final. Não esquece de trabalhar esse pontinho aqui também.
A gente vai girar o trabalho. No primeiro ponto, vamos inserir e puxar. No segundo, inserir e puxar. Trabalhamos aqui a nossa diminuição. 2 correntinhas. Pula um ponto de base e aqui no próximo, a gente vai trabalhar ponto baixo. Vamos trabalhar pontos baixos até faltar 3 pontos lá do outro lado. Faltando aqui 3 pontos, a gente vai trabalhar 2 correntinhas, pula um ponto de base e a diminuição nos últimos 2 pontos. Eu não gosto de pegar só uma laçadinha aqui, assim. Gira o trabalho. Aqui no primeiro ponto, já vamos trabalhar a nossa diminuição no primeiro ponto e nas correntinhas. E agora, a gente vai seguir aqui em pontos baixos até chegar mais ou menos aqui no meio. Eu vou trabalhar com vocês até chegar lá, pra gente fazer uma diminuição também. Eu não conto aqui a quantidade de ponto, mas se você quiser contar, pode contar. Já vou trabalhar aqui minha diminuição. Vou inserir a agulha e puxar, inserir a agulha e puxar. E aqui vou continuar trabalhando aqui em pontos baixos até chegar nas correntinhas. Cheguei aqui nas correntinhas, vamos trabalhar uma diminuição nas correntinhas e no último ponto. Agora, a gente vai girar o trabalho e vamos voltar aqui ponto sobre ponto. Mas, quando a gente chegar aqui no meio, na diminuição, a gente vai fazer outra diminuição. Então, eu vou trabalhar até lá com vocês. Esse barulho é trovão. Começou a chover aqui. Chegamos aqui na diminuição, eu vou trabalhar outra diminuição aqui. E agora, eu vou seguir em pontos baixos até o último pontinho aqui. Trabalhei aqui até o último ponto. Vamos girar o nosso trabalho. Vou contar as carreiras aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, já é a nossa carreira de número 9. Vamos iniciar aqui com uma diminuição. 2 correntes, pula um ponto de base, um ponto baixo. Vamos trabalhar pontos baixos até faltar 3 pontos lá do outro lado. Que já é o nosso terceiro espaço. 1, 2, 3. Faltando 3 pontos, 2 correntinhas, pula um ponto de base e aqui uma diminuição. Nos 2 últimos pontos. Giro o trabalho. Aqui no primeiro, já vamos iniciar com diminuição. E vamos seguir até chegar lá nas correntinhas do outro lado. Cheguei aqui nas correntinhas, eu vou trabalhar a diminuição. Giro o trabalho. E agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Até chegar lá no final. Quando eu chegar lá no final, eu volto pra gente trabalhar a próxima carreira. Trabalhei aqui ponto sobre ponto, agora a gente vai trabalhar a última carreira, que é a carreira de número 12. E essa carreira a gente vai trabalhar com diminuição aqui no início e no final. Então, aqui no começo a gente vai trabalhar a diminuição. E quando chegar lá no final, a gente também vai trabalhar a diminuição.
Então, eu vou trabalhar pontos baixos até faltar 2 pontinhos aqui desse lado. Cheguei aqui, faltando 2 pontos, eu vou trabalhar aqui a diminuição. E já pode fazer a correntinha e cortar o fio. Agora, a gente vai trabalhar aqui na lateral, para fazer o acabamento. Eu vou iniciar aqui com um nó inicial e vou apertar bastante aqui esse nozinho. A gente precisa colocar aqui nessa lateral um total de 12 pontos. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, a chuva tá bem forte. Então, fiz o nó, a gente vai vir aqui, aonde a gente começou, e vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Um ponto baixo. E vamos subir aqui 12 pontos. Então, trabalhei lá um ponto. 2. Não tem lugar certo para pegar, tá? Mas a gente precisa colocar aqui 12 pontos. 3. Já tô escondendo o fio. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E bem aqui na parte aqui de cima, deixa eu só tirar os fios aqui para não confundir. A gente vai completar aqui os 12. Agora esse fio já pode cortar e vamos levar o outro. Então, 12 pontos. Aqui a gente vai fazer mais um ponto. Então, ficou um aumento. Agora, a gente vai trabalhar aqui ponto sobre ponto. Quando chegar aqui nesse pontinho, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos junto e vamos descer aqui, completando os 12 pontos. Eu vou trabalhar e aí, quando eu chegar lá no final, eu volto. Voltei aqui para não ficar dúvida, trabalhei aqui os 2 pontos e agora eu vou trabalhar aqui mais 11, né? Porque aqui já tem... que como é o aumento e a gente trabalhou 1, então vai ser mais 11 pontos aqui. Então, um ponto. 2. 3. 4. 5. 6. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui, aonde a gente iniciou, 12. Aí, já pode fazer a correntinha e cortar o fio. Agora, a gente vai trabalhar mais uma carreira. Dessa vez, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. A gente não vai trabalhar aumento aqui. Esse fio aqui eu já vou cortar.
Da mesma forma, a gente vai trabalhar, vai fazer aqui o nó. Vai puxar bastante aqui pra ficar bem apertadinho. E aqui no primeiro pontinho a gente já vai iniciar. Porque a gente quer que fique assim, ó. Que não fique preso, tá? Ó, vai ficar solto. Então, aqui a gente vai trabalhar o ponto baixo. Já esconde esse fio. E aqui é só contornar. Não tem diminuição, não tem aumento. É ponto sobre ponto. Eu não vou trabalhar a carreira toda com vocês, porque não tem necessidade. Então, quando eu chegar lá no final, aí eu volto com vocês. Aqui, ponto sobre ponto, aqui também, toda a carreira. Cheguei aqui no final, vou trabalhar a correntinha, já pode cortar o fio. Vou fazer os arremates depois. Agora, a gente vai trabalhar aqui uma carreira de ponto baixíssimo, para dar um detalhe aqui no nosso sapatinho. Quem tem um ponto muito apertado, pode trabalhar com a agulha de 2 milímetros. Eu vou continuar trabalhando aqui com a agulha 1,75 mesmo. A gente vai trabalhar dessa forma, ó, do avesso. Então, a gente vai introduzir aqui no primeiro ponto. Deixa um pedaço de fio aí maior para fazer o arremate depois. Não é no primeiro ponto não, pessoal. Nesse primeiro ponto aqui, ó, de baixo, tá? E aqui a gente vai inserir aqui, ó, para ficar 2 pontinhos lá do outro lado. 1 e 2. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fica bem delicadinho. E aqui a gente vai contornar aqui toda essa carreira dessa forma. Não aperta. Vamos trabalhar aqui por toda a carreira e quando chegar aqui é a mesma coisa. A gente vai deixar aqui 2 pontinhos. Eu vou fazer o meu e aí daqui a pouco eu volto. Cheguei aqui no último ponto, é a mesma coisa. Aqui no meio a gente vai fazer um ponto. E aqui a gente vai fazer outro ponto. Não faz correntinha, corta o fio. E aí depois a gente vai esconder aqui esse fio. Eu escondi o meu fio entre aqui esse branco com rosa, porque eu não queria deixar nada aqui aparecendo. Então, vocês podem pegar a agulha e aí pode esconder aqui, tá? Tá quase pronto o nosso sapatinho. Agora, eu vou fazer as marcações aqui e já volto. Eu passei o fio aqui e observei se tá retinho. E aqui eu tenho de uma marcação a outra 35 pontos. Se você colocou o fio aqui e não tá retinho, a Lília deu 36, deu 34, deu 33, não tem problema, tá? O importante é ficar retinho aqui, ó. Então, o meu aqui deu 35. E aqui na parte do calcanhar, eu deixei 5 pontos, mas você pode deixar também 6. Não aconselho deixar menos que 5, senão vai ficar muito fininho aqui. Então, a gente vai trabalhar com o sapatinho virado pra gente dessa forma. Aqui na marcação. Vamos inserir a agulha e vamos trabalhar aqui 2 correntinhas. Uma e 2. Aqui no próximo ponto, ponto baixo. Então, com as correntinhas, vamos trabalhar aqui um total de 5 pontos. Não quer trabalhar 5 ou ficou torto, pode trabalhar 6. Não trabalha menos que 5. Esse fio aqui depois eu já vou cortar ele. Gira o trabalho
ajusta se precisar esse primeiro fio aqui. E a gente vai girar o trabalho com a linha sempre aqui pro lado de dentro. Fica ruim de pegar o primeiro ponto, mas o acabamento fica bem legal. E vamos trabalhar aqui 5 pontos. Aqui também nas correntinhas, não esquece. Gira o trabalho com a linha pra dentro e volta com 5 pontos. A gente vai trabalhar dessa forma até completar a quantidade de carreiras que a gente precisa. Eu trabalhei para ele ficar assim, ó, sobrando aqui, ó, só uma carreira, mas se você quiser mais alto, pode trabalhar, não tem problema. Vou contar aqui quantas carreiras que eu trabalhei. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 carreiras. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, eu vou trabalhar 19 carreiras e quando eu for trabalhar essa carreira aqui, a última, eu venho mostrar para vocês aqui o acabamento. Trabalhei aqui 19 e a carreirinha de número 20, a gente vai trabalhar só 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Aqui no último pontinho, a gente vai trabalhar um ponto baixíssimo. Já pode fazer a correntinha e cortar o fio. Depois é só esconder ele aqui, porque a gente vai colar. Aqui na parte da frente é a mesma coisa, só porque aqui eu vou trabalhar só 2 carreiras, mas se vocês quiserem trabalhar mais, não tem problema, tá? Então, a gente vai puxar o fio, subir aqui 2 correntinhas. Não preocupa que essa primeira correntinha, ela sempre abre assim, mas a gente consegue ajustar ela puxando o fio. Só na alcinha de cima, então a gente puxa, ela vai diminuir lá. E vamos trabalhar aqui os nossos pontos. Então, eu vou trabalhar ponto baixo até eu chegar aqui desse lado aqui da marcação. Vou fazer os meus e volto. Prontinho, trabalhei aqui até na marcação, vou virar o meu trabalho com o fio pra dentro e vou voltar aqui com a mesma quantidade de pontos. Eu trabalhei aqui 35 pontos baixos, então vou voltar aqui com 35 pontos baixos. Quando eu chegar lá no final, aí eu volto. Vim trabalhar aqui o finalzinho. Não esquece de trabalhar aqui nas correntinhas. E aqui eu não gosto de fazer o nozinho. Eu vou trabalhar aqui no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. E aí, eu vou cortar o fio. E eu vou puxar esse fiozinho aqui pra parte aqui de trás. De trás não, né? De dentro. Depois aqui é só esconder aqui na hora de colar. Quando a gente tá trabalhando o sapatinho, ele fica bem amassadinho mesmo. Agora, eu vou trabalhar com vocês esse detalhe aqui, tá? Aqui da frente. Esse detalhe é opcional. Então, se vocês forem trabalhar, a gente vai trabalhar só em 2 espaços. A gente deixou 3, a gente vai trabalhar em 2. Então, deixa eu localizar ele aqui com vocês, ó. 1, 2 e 3. Aqui aonde a gente deixou aquele pontinho, pulou ele, a gente vai introduzir a agulha dessa forma. Vou deixar um fio maior aqui para facilitar o arremate. E aqui eu vou trabalhar 2 correntinhas. Então, 1 e 2. E vou trabalhar aqui um total de 6 pontos, já contando com a correntinha, com as correntinhas. Então, aqui, ó, 2. Tudo pegando naquele pontinho, tá? Que a gente pulou. 3.
A gente dobra assim, ó, porque aí fica fácil. 4, 5. E o número 6, a gente vai trabalhar 2 correntinhas e vamos introduzir aqui e puxar com um ponto baixíssimo. E é só cortar o fio. Também deixa um espaço aí, deixa um fio mais longo pra gente poder fazer o arremate. E aqui eu vou introduzir a agulha de dentro pra fora no mesmo espaço e vou puxar aqui esse fio. Fica dessa forma. Esses fios aqui, eu vou esconder eles depois, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar o outro aqui, ó. Pula um, a gente vem aqui e vai trabalhar aqui nesse aqui. Desculpa. E é a mesma coisa. Deixa eu ajeitar aqui que ficou bem torto. Aqui a gente vai fazer 2 correntes. E trabalhar os 6 pontos. 2. 3. 4. 5. E o 6 é 2 correntinhas. E fecha aqui com ponto baixíssimo. Eu quis trabalhar esse detalhe porque eu não vou colocar ilhós nesse sapatinho. Então, acho que vai dar um charme aí a mais pro sapatinho. E aqui é a mesma coisa, a gente vai puxar aqui pra dentro o fio e fazer igual. Desse lado é a mesma coisa, tá? Ó, aqui tem os 3 espaços, 1, 2, 3. A gente vem aqui aonde a gente pulou o ponto. Vou trabalhar só esse aqui com vocês, aí o outro eu vou trabalhar fora do vídeo. Trabalhamos 2 correntes e os 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O sexto é 2 correntes e introduz aqui ponto baixíssimo. O acabamento é a mesma coisa. A gente puxa. E a gente volta o fio aqui para a parte de trás. Então, a gente vai pular aqui o do meio e a gente vai trabalhar esse aqui, ó. Deixa eu trabalhar aqui com vocês que já fica pronto também. Fica um pouquinho de arremate para fazer, mas o resultado compensa. Porque é um detalhe a mais aí no seu sapatinho. Então, 2, 3, 4, 5. O sexto é 2 correntes e volta aqui com o ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio. Puxa. E a gente volta ele lá pra dentro. Olha a situação que tá o sapato. Todo amassado, mas é assim mesmo. Agora, é só o acabamento. O acabamento eu não gosto de fazer com vocês em vídeo, porque a gente precisa ter um pouquinho mais aí de atenção, né? Então, eu vou ajeitar o meu sapatinho, eu vou modelar ele assim com as mãos. Não precisa molhar, tá? Esse fio dá uma estrutura boa. O sapatinho é em ponto baixo, então, quando a gente colar aqui bonitinho, ajeitar tudo, ele vai ficar bem modeladinho, igual esse. Esse aqui, ó, eu coloquei um saquinho aqui dentro, só pra língua ficar aqui ajeitadinha no lugar. Então, depois de fazer todos os arremates, de fazer a colagem aqui,
Você pode passar o cadastro da forma que você preferir. Eu coloquei esse passador aqui de coração. Eu achei ele lindo. E aí, o sapatinho vai estar finalizado. Então, ele vai ficar dessa forma. Eu vou finalizar aqui esse outro aqui. E aí, eu volto para mostrar para vocês o resultado final. E o nosso sapatinho ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de avaliar o vídeo. Se ficar dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Se inscreve no canal para você receber as próximas aulinhas. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau!